Então vamos lá. No nosso quadro Advogada Explica, nós vamos conversar sobre uma notícia muito interessante que é do Superior Tribunal de Justiça, ou seja, lá em grau máximo para esse tipo de matéria, né? Lá já em Brasília, em terceira instância, tá bom? E o que é que diz sobre a penhorabilidade ou impenhorabilidade da propriedade rural? Vamos lá para a nossa notícia. O que fala aqui? Fala o seguinte: pequena propriedade rural, impenhorabilidade. Todo mundo sabe o que é penhora, né? Penhora é uma garantia de dívida. Você tem uma dívida, se você não paga, algum bem seu, móvel ou imóvel, pode ser penhorado para o pagamento dessa dívida, tá? E a propriedade rural, pode ou não pode? Essa é a nossa questão. E o Superior Tribunal de Justiça julgou, na sua terceira turma, o recurso especial 1284708, lá do Paraná, que tratou acerca da impenhorabilidade da pequena propriedade rural utilizado para subsistência familiar. O recurso especial teve como relator o ministro Masami Ueda e foi por unanimidade improvido. Em síntese, o caso trata na origem de ação de execução de título extrajudicial, provavelmente um contrato de financiamento ou uma nota promissória, uma cédula hipotecária, né? Proposta aí pelo banco, né, pela autora, que é a financeira, que recorreu da sentença. Por quê? Porque houve o inadimplemento da obrigação contratual, ou seja, quem contratou, esse pequeno produtor rural contratou e não pagou. Então, houve o inadimplemento dessa obrigação de pagar e que foi pactuado aí entre as partes. Os recorridos, que são os pequenos produtores rurais, eles alegaram o seguinte: eles pediram a nulidade da penhora, afirmando ser impenhorável a propriedade rural em questão, eis que se trata do único imóvel dos recorridos, ou seja, deles, bem como a sua exploração é em regime de economia familiar. Ao analisar a questão, o juiz, né, de primeira instância, ele decidiu pela validade da penhora. Olha só, realmente ele falou que podia penhorar a pequena propriedade rural. E aí, inconformado, os produtores rurais interpuseram um recurso que se chama agravo de instrumento e que foi dado ganho de causa para eles, foi dado provimento a esse recurso pelo Tribunal de Justiça lá do Paraná. E aí, o que aconteceu? Lógico que o banco recorreu, né? Porque ele ganhou em primeira, perdeu em segunda instância, recorreu para a terceira instância, que é lá o Superior Tribunal de Justiça. E aí, ao julgar o mérito desse recurso, o relator desse processo já em terceira instância, já em Brasília, entendeu que os dispositivos legais, ou seja, a lei discutida aí, proclamam a proteção quando se tratar de pequena propriedade rural ou familiar, uma vez que o objetivo do legislador é resguardar o meio econômico de sobrevivência familiar, que trabalha na zona rural e tira o seu sustento da produtividade da terra. Ele entendeu ainda ser necessário buscar o conceito de pequena propriedade rural ou propriedade rural familiar, onde? No Estatuto da Terra e também, né, verificando quais são os módulos rurais mínimos. Então, o que é que diz o Estatuto da Terra? Estabelece que a pequena propriedade rural é aquela cuja área tenha entre 1 e 4 módulos fiscais. No caso que eles estão aqui analisando, o imóvel possui 20 hectares e, de acordo com o INCRA, o módulo rural para aquela região, a gente tem que verificar qual o tamanho do módulo rural para cada região do país, né? E naquela região, o módulo rural era de 20 hectares, isso mesmo. E dividindo um pelo outro, lógico, concluiu o relator que o imóvel possuía apenas um módulo rural, sendo, portanto, considerada pequena propriedade rural
e impenhorável. Além disso, não restou dúvida ao relator desse processo que a propriedade é fonte de subsistência familiar e os recorridos, né, aqui os agricultores, residem e trabalham em regime de economia familiar. Então, ele destacou aqui o seguinte trecho desse processo que eu acho muito interessante a gente conhecer. Olha só, falou assim, entre aspas, segundo a jurisprudência dessa corte, é impenhorável o imóvel que se enquadra como pequena propriedade rural, indispensável à sobrevivência do agricultor e de sua família. E colocou como base legal o artigo 4º, parágrafo 2º da Lei 8.009 de 1990, que cuida justamente da lei, do que é penhorável e do que é impenhorável para pagamento de dívida, tá bom? Essa é a nossa notícia de hoje, espero que vocês tenham gostado. Acompanhe a nossa página no Facebook, Advogada Explica, doutora Virgínia Machado, e o nosso canal do YouTube, Advogada Explica. Quem quiser também seguir no Instagram, pode ir lá acessar @vimachado33. Então vou repetir, @vimachado33, tá bom? Um beijo para vocês, beijo no coração.